a live de hoje. E essa live vai ficar gravada. Eu vou deixar o link disponível no meu canal lá no YouTube depois para quem não vai poder ver, certo? Certo. E aí, pessoal, quem tá entrando aí agora ainda? Boa noite, boa noite. Vamos. Confesso que eu tô um pouco nervoso de novo, de costume, né? Pra variar. Fica tranquilo, cara. Com certeza, tu muito mais conhecimento de qualquer um de nós aqui, então Ô, pode ficar louco. tranquilo. A gente tenta aí, né? Vamos ver o que a gente consegue. Só um pouquinho, Douglas. Sim. Deixa eu só fechar meu microfone aqui. Boa noite, galera. Boa noite, Wallace. Boa noite, Moser. Beleza, beleza, Suave. cara? Ô, Show de bola. prazerzão tá aí disponível, poder transmitir um pouco do que eu venho estudando, né? Do que eu tenho entusiasmo enorme aí por essa área, por essa economia, por essa oportunidade que está debaixo do nosso nariz, né? Bom, pessoal, já chegou um bom pessoal, vamos dando início então, né? Bom, cara, eu gostaria de falar isso aqui, ó. O mundo moderno tá diferente, a civilização evolui, a tecnologia hoje é deveras diferente do que conhecíamos há 10 anos e com isso eu vou introduzir a nossa live, certo? Eu preparei aqui mais ou menos um, um roteiro para eu falar aí, e aí depois que eu terminar a gente conversa sobre, pode ser? Show Bom, de bola. a para a gente entender, né? A criptotecnologia veio como uma luva para a gente, né? Veio para ser uma ferramenta para mudar o mundo econômico e financeiro. Aí, primeiramente, aqui estamos falando sobre autonomia sobre o nosso dinheiro. A gente aqui tem a possibilidade de ter total controle e total responsabilidade de assumir nossos riscos e também nossos ganhos, né? Bom, a ideia por trás disso demorou a ser aceita pela massa, mas nos dias atuais é impossível se negar que já está atraindo os olhos dos mesmos grandes investidores aos quais gostamos de nos apoiar para tomarmos nossas posições, realizarmos e potencializar ao máximo nossos lucros. A diferença principal aqui é que o controle é inexistente, vamos dizer assim, entre aspas, né? As redes de smart contracts aí hoje em dia já não deixa ser tão assim sem regra. Uma ponta tem que arcar com o que começou e a outra tem que arcar também com a entrega do serviço, senão o dinheiro volta para o investidor e o que está oferecendo o serviço não vai receber. Não é totalmente sem regra, né? Porém, temos a liberdade de fazer o que a gente quer. E também por isso devemos nos atentar aos cuidados de como devemos trabalhar nessa. É, cadê? Foi aceitar a pessoa ali. Devemos nos atentar aos cuidados de como devemos trabalhar com isso a nosso favor. Mais pessoas entrando. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Ah, Estamos dispostos a assumirmos riscos pequenos para sermos recompensados com um canhão, uma arma nuclear financeira que a gente tem debaixo do nosso nariz aqui e a galera ainda não está conseguindo ver. Estamos apenas no começo da adoção dessa forma de economia e o potencial para 5, 10 anos não é pouco, não, na minha visão.
Olha a Dogecoin, cara, que o único intuito dela é literalmente ser uma piada. Consegue hoje ter mais valor que o próprio real, a 32 centavos de dólar até agora há pouco. E quem poderia imaginar que se você tivesse colocado, sei lá, 20 dólares com motivo de zoação, sei lá, em 2018, 2019, você ia ter uma valorização melhor do que a da poupança, né? É incrível, é até absurdo pensar que uma moedinha de zoeira possa ter algum valor a maior do que o papel que a gente trata como dinheiro. E é aquilo que eu venho falando para vocês, é informação, cara. A informação gravada na rede, na criptografia, ela vai sempre existir. E por mais que a Dogecoin seja inflacionária igual todas as outras moedas de Banco Central, a gente sabe que a informação da Dogecoin daqui 10 anos vai continuar existindo na rede. Cara, beleza. Isso só serve para mostrar o quão frágil que é esse sistema centralizado, normativo e regulador. E a gente sabe muito bem quem que esse sistema defende, né? A moeda de curso forçado centralizado tira sua liberdade e seu controle sobre sua própria vida, de certa maneira. É uma verdade que não dá mais para negar. A gente não tem controle mais das nossas finanças. A gente tem que se preocupar aí com fazer renda e ainda preocupar se essa renda vai ser suficiente para pagar o custo dos caras que explora a gente, né? Vide aí os valores das DARFs que os traders e investidores pagam. E assumir risco de longe não é tão perigoso quanto acreditar que a moeda de lastro possa valer de fato alguma coisa. Tendo isso em vista, a gente começa a abranger mais o valor da tecnologia e as suas propostas. O Bitcoin, que tinha como fundamento inicial ser uma moeda transacionável, se tornou mais do que isso, se tornou uma reserva potente de valor, onde os adeptos já aceitam pagar aproximadamente 31 vezes mais caro em unidade de Bitcoin do que em uma onça de ouro. Hoje, numa conta de bêbado aí, considerando o Bitcoin a 55 mil por unidade, nessa promoção de ontem para hoje, né? E o ouro aí na casa de 1.750 dólares por onça. Pelo menos é o que eu estava acompanhando, eu não vi o valor exato, então os valores aproximados, certo? Bom, cadê? A proposta da blockchain do Bitcoin, entrando mais gente aqui, pessoal, me perdoa aí. Vamos aceitando todo mundo. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, boa noite. Bom, a proposta da blockchain do Bitcoin tem como medidas de segurança a validação de todos os nós da rede antes que a transação se conclua, gerando o hash rate, que é a taxa de mineração, que é guardada na própria rede e é distribuído como recompensa aos mineradores que participam do processo de geração dos bitcoins, para simplificar o entendimento. Isso faz com que, ao passar do tempo, com menos moedas sendo emitidas por segundos, minutos, horas e dias, tornando a fonte cada vez mais escassa. Cadê? Em determinado momento. Prevê que, se mantidas as circunstâncias, em 2140 e que vai ser minerado o último bloco. Até lá, menos moedas de Bitcoin, menos satoshis serão emitidos ao passar do tempo. Vai chegar no próximo halving, em 2024, e aí dali vai reduzir em 2 vezes o número de Bitcoin que é emitido. Bom, com o passar do tempo, aquela taxa que era minúscula para os primeiros que mineravam, e o retorno financeiro para o minerador leva em torno de 5 anos,
Guarde isso porque está alinhado com esse conceito do halving. Se tornou cara, isso impede, de certa forma, que uma pessoa só tenha acesso a 50% de toda a hash rate, pois está distribuído e com alta demanda. Cada vez menos pessoas entregam suas bitcoins ou pequenas frações de satoshis para outros novos interessados. Isso faz com que a moeda seja distribuída de forma quase infinita em frações subjacentes, ridículas. Tipo assim, é quase que impossível alguém ter o controle total de 50%, 51% das moedas da rede, tendo em vista que cada vez mais pessoas estão interessadas em garantir uma pequena fração dessa moeda. E dos centavos de Bitcoin que a gente chama de Satoshi, né? Então, por exemplo, se a pessoa tivesse 51% ou mais da rede e ela fosse lá e começasse a manipular, ela conseguiria. Só que lá no começo começou a distribuir menos moedas e foi aumentando, a adoção foi aumentando, pessoas foram adquirindo, o número de pessoas interessadas em segurar a moeda para o longo prazo aumentou, então a distribuição de carteiras com moedas está enorme. Só teria possibilidade, vamos dizer, de um ataque na rede se né, alguém tivesse 51% do controle aí. Mas, bom, isso faz com que blá blá blá. Transacionar qualquer fração de Bitcoin hoje em dia sai em torno de 22 mil a 40 mil satoshis, dependendo aí da demanda. E como dá para saber com exatidão opa, por causa da transação na hora que você está fazendo. Se tiver muita transação, então vai congestionar um pouco a rede e aí pode ser que se torne caro. Mas se você não tem urgência, você não vai pagar tão caro assim, porque você não vai aumentar a sua taxa de transação. Hoje em dia não, de 2019 para cá vem sendo desenvolvida camada de protocolos de segunda camada, né? Como a Lightning Network, que é em cima do Bitcoin. E algumas corretoras e carteiras já estão recebendo recursos e logo poderemos ver essas transações acontecendo com mais frequência. Que a Lightning Network vem fornecer? E novos protocolos aí no mundo das criptomoedas. Você poder transacionar aquela moeda que a gente hoje acha que está num preço caro. Por exemplo, você vai transacionar uma Bitcoin. E às vezes você nem tem uma Bitcoin, você só tem 300 mil Satoshi. Para você pagar esse preço de 20 a 40 mil Satoshis, que é 0,0002, 302, né? A gente vai. 402? 4 zeros, 3 zeros. 3 zeros. 2. A gente vai deixar Satoshi na rede. A Lightning Network serve para quê? Para a gente automatizar, salvar todas as transações nesse protocolo para agilizar o processo de transação, de envio da nossa moeda para outra pessoa ou para outra carteira, certo? E nisso a gente vai pagar mais barato para depois o protocolo da Lightning Network registrar nos blocos as transações que foram realizadas por meio dele. Sendo assim, a gente vai conseguir transmitir mais satoshis sem deixar satoshis dentro da rede, e aí depois todas as transações vão ser unidas e aí uma pequena parte delas vai servir como a recompensa para os mineradores. Bom, a concorrência. Pera. Hum.
Com isso, a gente expande nossa oportunidade em multiplicação de capital e também do que é o mundo das finanças, do que o mundo das finanças pode vir a se tornar. Entendendo o valor de um token, como entendemos o valor de uma ação, por exemplo, podemos selecionar projetos que a gente tende a ter uma participação societária e rendimento naquele projeto. Nessa visão, a gente olha para trás e vê o porquê de Ethereum, Binance Smart Chain ter evoluído e como poderemos nos beneficiar através dos tempos com novos protocolos que automatizam muitos dos serviços bancários prestados de forma centralizada hoje. Sobre o halving, é um evento que acontece nas redes blockchains, onde a recompensa por bloco, é reduzida pela metade. Por exemplo, se está lá gerando 1.000 moedas por dia. Depois do período de halving, vai emitir só 500 moedas por dia. Aí depois no próximo halving vai dividir por 2 de novo, vai ser 250. E cada vez menos moedas são emitidas dependendo do protocolo. Tem um protocolo aí, por exemplo, da Dogecoin, que é emissão infinita. A redução do custo. Opa, eu estou pulando parte aqui, perdoa pessoal. A concorrência e os serviços que vão nos oferecer farão com que nos próximos períodos de correção o bear market das criptomoedas não sejam tão drásticos e que podemos estar usando várias ferramentas enquanto o mercado não estiver oferecendo as mesmas oportunidades de altas infinitas quais estamos vivenciando. A concorrência, a redução do custo de se utilizar as redes favorece isso. Com a implementação do Proof of Stake em vez do Proof of Work, o qual é o processo de mineração utilizado nas blockchains da primeira geração. A Proof of Stake traduzido é feio, que é o prova de aposta. O que é o prova de aposta? É você deixar lá o seu dinheiro investido, como se estivesse numa poupança, como se você estivesse apostando naquele determinado projeto. Você financia e é recompensado se o projeto vir a dar certo no longo prazo, né? Seu investimento fica na rede e você age como um minerador. Você valida as transações com o seu investimento e parte da recompensa do bloco emitido vem para você. Tendo em mente que o que você recebe são os tokens ou a moeda da rede, então entramos também com um termo que o pessoal do mundo das criptos adaptou para impermanent loss, perdas impermanentes. Significa que se você tiver investido um valor em uma moeda X e essa moeda tem uma correção no preço nominal enquanto suas moedas estão travadas, você não pode negociar elas, tipo, eu tô vendo que vai cair 50%, eu quero eliminar esse risco meu, quero liquidar antes de perder 50% do valor. Como está lá travado, então você não vai conseguir fazer isso. Isso é uma perda impermanente. Por quê? Porque pode ser que amanhã ou depois o preço volte a estabilizar naquela faixa que você estava, e mesmo assim as suas moedas lá vão continuar te rendendo outras moedas daquela rede, daquela mesma moeda X que você está segurando na sua carteira. Para se caso no futuro voltar a ficar no mesmo preço ou acima, você consiga não trocar só as que você tinha, mas as que você recebeu de recompensa por estar lá segurando. Isso é uma perda impermanente. A perda permanente é quando a gente realiza a compra daquela moeda que a gente está no prejuízo. Se a gente está segurando uma moeda e acredita que no ano que vem ela possa valer mais do que está valendo hoje, então a gente não precisa se preocupar muito com a queda dela hoje, certo? A gente se preocupa com o quê? Com o tanto dessas moedas que estão gerando na nossa conta sem a gente fazer muito esforço, porque tudo que a gente precisa fazer é deixar elas lá paradas. O próprio protocolo, o smart contract, faz com que a recompensa chegue para nós de forma automática, certo? Tem protocolo aí que a recompensa é livre e tem protocolo que você pode deixar travado. Quando você deixa travado, o retorno sobre o risco é melhor, é maior.
Você deixa por mais tempo, você está correndo mais risco, então, por conta desse risco, o protocolo de rede julga como se você tivesse adepto a receber a recompensa maior, né? Porque você está apostando mais do que quem está deixando por menos tempo. E com isso também significa se, por exemplo, se a sua moeda está lá travada, e aí você tem uma variação aí no preço dela de 100%, você também está com ganho impermanente, a não ser que você consiga tirar lá e negociar ela naquela hora. Mas como a nossa pretensão ao usar um stake é ser o minerador de 10 anos atrás, então a gente não vai ligar muito para o preço que está sendo negociado hoje. A gente está ligando em como a gente vai acumular mais daquelas moedas que a gente está, vamos dizer, apostando que no ano que vem ou daqui 5, 10 anos esteja sendo mais utilizada e com muito mais liquidez do que hoje. Sendo assim, a gente vai ter muito mais moedas sem ter comprado lá na frente do que o pessoal que estiver entrando lá na frente e pagando mais caro. Isso eu acho que é maravilhoso quando a gente começa a entender, que a gente começa a pensar qual que vai ser a moeda que a gente pode ter mais valor lá na frente, qual que eu posso garantir que no meu bolso eu esteja com mais moedas daquelas no futuro do que hoje, sem eu ter que precisar usar muito do meu capital de investimento para ter muitas delas. Entende? Não tem só a forma de fazer isso com stake, a gente tem como prover liquidez, cara. Antigamente, a gente pensava aí, só os bancos e as grandes corretoras, ou até mesmo as ações que proviam essa liquidez, jogava as ações dentro dos bancos e das corretoras, mais a margem capital e deixava os caras trabalhando. Hoje, nos smart contracts da vida aí, a rede Ethereum, que foi a pioneira com isso, permitiu com que protocolos como a Uniswap surgissem e te permitissem colocar um dinheiro muito menor lá para poder fazer esse mesmo esquema de negociação. Você cria o par de negociação. Você sabe que as pessoas estão negociando, por exemplo, dólar Tether com Ethereum, com Ether, você pode deixar lá uma parte do teu dinheiro travado nesse par de liquidez e todos que negociarem dólar Tether em Ether vão pagar essa taxa de troca. Essa taxa de troca é distribuída para todos os que estão fornecendo a liquidez para que essas trocas continuem acontecendo. Ou seja, você foi lá, depositou um capital pequeno, e aí toda a liquidez que tiver acontecendo dentro da rede, todo o mata-mata dos traders aí, das sardinhas, dos eufóricos e dos desesperados, a gente fica lá só provendo a liquidez para eles fazerem isso. E a gente recebe de forma indireta o que eles estão gastando para poder negociar. Isso é distribuído entre todos que participam do pool, com certeza. Mas ao longo do tempo, o tanto de token que você consegue acumular com isso, cara, e com a valorização absurda que a gente está tendo nesse mercado, eu acho que o risco das perdas impermanentes aí é muito baixo. E a gente consegue calcular isso aí com um site aqui, que inclusive foi o Marcelo que me mandou ontem à noite. Depois eu passo aí para vocês, certo? Bom, esse é um mercado extremamente novo, está começando a engatinhar, tem tudo para andar muito bem e crescer forte, nos dando mais liberdade e mais qualidade financeira. Sobre os eventos desse fim de semana, foi muito interessante o que aconteceu, porque o gráfico basicamente já mostrava regiões de topo e as zonas de interesse de compradores. As proibições, por exemplo, lá na Turquia,
onde o povo lá não vai poder mais negociar e transacionar com criptomoeda, é só no curto prazo que afeta o mercado. Alguns entram em desespero, mas na verdade o pessoal já tinha até precificado, se for ver. O pessoal já sabe que durante a história aí, durante esses 10 anos de vida do Bitcoin, várias vezes tentaram colocar rastreio, tentar achar os negociadores, muitas vezes tentaram impedir que as pessoas continuassem transacionando. Alguns até são facilmente, vamos dizer, descobertos, assim, porque a rede de transação do Bitcoin, ela é transparente. Não tem como você criar uma moeda lá, além das que estão sendo criadas. Todas as moedas que estão dentro da rede, você consegue ver o curso dela. A diferença é que aqui a gente não tem uma carteira ligada com os nossos dados. Então a gente faz um tanto de processo cabuloso aí para esconder o saldo na carteira final, né? Os mais antigos, pelo menos. Hoje em dia o pessoal entra e visa mais o lucro. Então não se preocupa tanto para a segurança, só quer fazer um trade, pegar a onda do momento. O certo mesmo era esse pessoal entender que a gente quer privacidade. A privacidade, no caso aqui, a gente sabe das transações rolando. Sabe que, por exemplo, se eu transmitir 0,5 Bitcoin para alguém, essa quantia vai sair da minha carteira, do meu endereço, e vai passar para o endereço de outra pessoa. Não tem como eu falsificar isso, não tem como alguém ir lá na rede e colocar uma moeda que não foi gerada pela própria rede dentro dela. Essa que é a segurança. A gente sabe que só vão existir bitcoins dentro da rede Bitcoin e Ether dentro da rede Ethereum. Embora a gente tenha tokens de outras redes, eles servem só para ajudar a gente a transacionar. Dentro da rede Bitcoin não tem como eu colocar um token que é referente ao Bitcoin dentro dela, entendeu? Então, por mais que outros protocolos surjam fazendo uns tokens aí que a gente considera como é como se fosse título, cara, os tokens. Eles servem apenas para mostrar que você tem aquele saldo, até que você vá lá e troque pela moeda dentro da própria rede. E esses protocolos de cross-chain estão vindo para nos fornecer essas facilidades. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar, para mostrar como que está sendo o mundo e por que que a gente deve sim entrar nele e tentar entender o máximo possível e não ter medo e nem ter medo das catástrofes de possíveis bolhas. Por quê? Porque mesmo quem comprou, por exemplo, Dogecoin no começo e segurou uma quantia pequena, tá aí muito feliz hoje, não tem nem o que negar. Se a gente pega moeda boa, por mais que a gente passe por um período aí onde o mercado não esteja animado, a gente sabe que a gente tem o valor, a gente sabe que a gente tem a mesma quantidade de moedas que a gente comprou. A gente sabe que se, por exemplo, tiver alguém negociando com aquelas moedas, a gente vai conseguir oferecer para eles aquelas moedas. E se eles aceitarem, a gente vai conseguir trocar os produtos deles por nossas moedas e assim sucessivamente. É inclusive isso que eu cheguei a comentar lá no grupo com o pessoal, que eu mandei o vídeo do Stormer. Eu, sinceramente, ainda não consegui ver por conta de vários estudos e tudo mais. Que a chamada do vídeo dele, né, era daquele segredo segredoso. Sobre ele falando que a gente não precisa acreditar nas criptomoedas, mas para a gente deixar para os nossos filhos, né? Ou seja, ele já viu que é um processo sem volta, que daqui 5, 10 anos a gente provavelmente não vai estar mais usando a moeda de papel como a gente conhece. Eu assisti, Wallace. Assistiu, cara?
Foi, Assisti. foi, foi interessante. Depois eu vou ver, cara. Ele deu conselho de mesmo que você não acredite em criptomoedas, compre algumas criptomoedas e deixe para os seus filhos, como se fosse uma cápsula do tempo. Sim, Daqui 5, 10, 15 anos, pode ter uma fortuna lá, ou pode não ter nada e tá tranquilo. Então, se exato, tiver uma fortuna, seu filho vai estar feito. Então, é para você deixar essa criptomoeda para os seus filhos. A ideia é essa. exato, Que cara. passa. Imagina quem fez isso com a Dogecoin, cara, que é uma piada. A pessoa que fez isso com Dogecoin conseguiu acumular mais patrimônio no mesmo, em menos tempo do que o Bitcoin, se for ver. E acho que ele comentou também a questão de ser 1%, né? Ele acaba não sendo relevante no patrimônio e é relevante na jornada aí, né? Daqui a 5 anos. Sim, então, o que eu vejo acontecer aqui com o pessoal que eu comecei a ajudar a mexer com isso é que, tipo assim, eu pelo menos aconselho, ó, você não precisa entrar com tudo, você não sou eu. Eu sou o cara ali que se eu tenho, eu tô pulando de cabeça. Eu era o cara que há 2 anos atrás tava querendo negociar um terreno com minha família para poder comprar em Bitcoin e deixar guardado, porque eu sabia que em algum momento ia acontecer umas coisas dessas. Só que não deu bom, né? Mas enfim. O que eu tô falando aqui é que, tipo, se a gente pega e separa, sei lá, 5% hoje, daqui 3 meses vai parecer que é 40% de toda a nossa carteira. O pessoal que começou a mexer ano passado começou a entrar com algumas frações em bolsa e uma fração menor em Bitcoin, porque Bitcoin ainda estava mais barato, né? Em questão de 2, 3 meses, o aporte menor dele se tornou 2 vezes maior do que o aporte que ele estava na bolsa, cara. E agora, com esse período de alt season que a gente está vivendo, a gente começou nesse ano, as moedinhas alternativas vai continuar subindo enquanto tiver o Bitcoin abaixo da dominância que estava antes. A gente tem esse site aqui, eu vou apresentar essa tela. Ah, tá todo mundo vendo a tela? Vocês Tá tiverem abrindo. para ter mais facilidade para ver a tela aí, Show de clica bola. nesse alfinete em cima da minha apresentação. A gente tem esse site aqui, coin360.com, que ele mostra como está o mercado de cripto. Do mesmo jeito que a gente tem aquela tabela das ações, quais setores estão dominando, quais ações por setor estão dominando, aqui a gente tem o mesmo esquema para as criptos, né? Então aqui você tem a rede da ETH, Ethereum, né? Da Binance, aqui tem os tokens da rede Ethereum que a gente consegue ver. Se carregar direito, tá bom, né? Eu cliquei no lugar errado. O lugar que a gente clica para ver a lista certinha é aqui em cima, no título. Aí a gente pode colocar para ver em listas. E aí a gente tem os tokens da rede Ether aqui. Depois a gente pode colocar por variação. Olha que maravilha, mais uma moedinha insalubre aqui, maligna, que pegou 1.700% nas últimas 24 horas, hein? Os tokenzinho maligno. E tem gente que acha que o negócio está derretendo. Bom, cadê? Aceitar mais um aqui. Voltando para anterior. Oh, caramba. Mudou. Bom, a dominância do Bitcoin costuma estar entre 60% e 61% do mercado. E quando o mercado está com a dominância em Bitcoin,
as outras moedas não vão ter tanto espaço. Quando o Bitcoin está muito, entre aspas, caro, então o caminho para ele ter uma valorização que seja relevante no bolso dos grandes investidores, ou dos especuladores também, né? Então eles começam a entrar menos nela e entrar nas moedas mais baratas. E aí a gente consegue acompanhar aqui, ó, Dominance, 52,5%. Enquanto esse valor aqui tiver abaixo de 55, 60%, a gente vai ver o quê? Todas as alternativas fazendo uma corrida, talvez de especulação extrema, certo? Mas que vão favorecer e potencializar muito mais os ganhos do que se tivesse comprando Bitcoin aqui a 56 mil com um market cap de 1 trilhão, que para a gente dobrar o valor agora a gente precisa de uma liquidez de 2 trilhões de dólares para fazer com que esse preço passe dos 100 mil. Ou seja, para a gente ter 100% aqui agora em Bitcoin, a gente precisa de... Cara, 2 trilhões não é pouca coisa, né? Por mais que o Biden esteja imprimindo dinheiro à beça lá e vai continuar imprimindo aí durante um bom tempo, até essa liquidez chegar aqui para nós, a gente tem um tanto de moeda que a gente desce aqui, por exemplo, lá... A minha internet está maravilhosa hoje, todo dia, né? Mas enfim, vamos descer lá para a página 48, por exemplo. Aí a gente entra aqui e vê uns market cap. Nossa senhora, nem existe market cap aqui, ó. Então, você entra aqui e coloca qualquer dinheiro, já é uma liquidez absurda que vai fazer o preço se movimentar de uma forma brusca. Por exemplo, aqui, ó. Cara, o mercado tá totalmente volátil, tá entrando liquidez a rodo, o povo não sabe mais o que comprar com tanto dinheiro que entra no mercado, e aí qualquer injeçãozinha de dinheiro faz pá, porque não tem volume para segurar, não tem venda ali que segure qualquer injeção maior de dinheiro. Ó, obviamente que eu estou dando exemplo, isso aqui não é nenhuma call, beleza? Bom, entendendo que, por exemplo, uma moeda que esteja com market cap abaixo de 1 bilhão, por exemplo, essa AVAX, 586 milhões 495 mil. Cara, se ela pegar 1 bilhão de market cap nos próximos meses, ela vai dobrar de valor. Ela vai de 29, 25 para quase 60 dólares. E não é difícil isso acontecer. Basta uma pessoa, ou duas, ou três, ou um grupo desses de pump decidir que ela vai ser a moeda da vez. Aqui a gente não sabe, não tem como saber qual moeda vai ser selecionada para esses projetos de pump, dump aí que eles armam. Tem como a gente caçar aí nos grupos, nos Reddit da vida, tentar fazer parte, mas é muita dor de cabeça e você vai estar comprando a saída deles. Porque quando eles estão organizando, é para eles vender o tanto que eles acumularam antes de falar para você que isso ia acontecer. Você entendendo isso, a gente começa a observar os gráficos quando eles estão assim, ó, andando o máximo de lado possível. Porque quando tiver um dump, a gente consegue essas valorizações monstras que a gente vê aí acontecendo em Dogecoin. Quando a gente está posicionado numa moeda boa, num projeto que a gente acredita que para o ano que vem, para os próximos anos, esteja valendo e esteja funcionando melhor do que esteja hoje, até com menos taxas, com o tanto de solução que vem sendo proposta aí, cara, a gente não precisa se preocupar em estar numa moedinha que vai dar 1000% de valorização de uma semana para outra. A gente vai se preocupar em acumular aquela moeda que daqui 5 anos vai ter feito 10, 15 mil por cento. E isso de forma minúscula.
pegando pouco risco. A gente aqui, todo mundo, a gente sabe fazer trade, a gente sabe usar o mercado a nosso favor. A gente sabe bater uma ordem de compra num gráfico e realizar um lucro. Se a gente pega, por exemplo, parte desses lucros que a gente faz numa operação e a gente converte ele numa posição, numa moeda que a gente acredita para o longo prazo, a gente vai aumentando a nossa exposição sem risco nenhum. Porque a gente está tirando do lucro de um trade que a gente já fez. A gente não vai estar tirando todo esse lucro. Se você fez lá, por exemplo, 20, 30% em uma posição, você não pode usar 20% desse lucro para comprar uma moeda boa para os próximos anos? Eu acho que se a gente ficar pensando e perdido só em trade e nas possibilidades de fazer dinheiro rápido, a gente perde a oportunidade de criar um patrimônio gigantesco para daqui 10 anos. E aí a gente vai realizando o lucro, a gente bate uma compra ali, por exemplo, Litecoin, que tá, vamos dizer, barata, né? Tá a menos de US$ 300. Aí a gente leva ela até US$ 600, aí a gente vende e nunca mais compra ela. Em vez da gente fazer isso, a gente pode realizar parte do lucro e deixar um pouco ali de resíduo, que é o que o Stormer já ensina. E eu acho que todos aqui que gostam da metodologia dele é porque ele ensina a gente a criar patrimônio e não só ficar ludibriado com lucro rápido. E aí você pensando assim, você realiza o lucro ali, por exemplo, na Litecoin em US$ 600, mas deixa lá um pouco nela. A hora que der outra oportunidade de compra nela, a gente vai lá e realiza outro trade nela. Vai lá e deixa resíduo. E assim consecutivamente. E fazendo isso nas moedas boas, por exemplo, para o longo prazo, a gente pega aí Bitcoin, Polkadot, Uniswap. A gente tem a Cardano que está baratíssima. Com a promoção de ontem caiu para o preço que eu queria comprar, cara. 1,20, 1,21. Foi maravilhoso. E quando você tem umas oportunidades aí de comprar elas baratas e sabe que para os próximos anos elas podem nunca mais voltar para esses preços, a gente fica até feliz de estar ali vivenciando e com capacidade de aproveitar a oportunidade, né? Bom, agora que eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar, tudo que eu acho que podia animar o pessoal aí a entrar nesse mercado. Obviamente que não dá para aprender tudo numa live e passar tudo que eu sei e que eu gostaria. Como a gente fica rico comprando as moedinhas ou fazendo os esquemas insalubres aí, né? E o pessoal que está começando precisa de um pouco de direção. Para isso eu estou em mente um projeto aí, cara, e de fazer um treinamento que é para quem tiver interessado e já tiver feito o treinamento com o Moser, eu penso em 4 ou 5 aulas, serão ao vivo, uma vez na semana. A gente está com tempo para aproveitar esse período de alta infinita ainda, então, para a gente não entrar fazendo qualquer coisa, eu estou disponibilizando o meu tempo para fazer uma turma de teste aí, pelo menos, para a galera ver se consegue entender o processo, como mexer. E quem tiver interesse, falar comigo depois da live, certo? E coisa entre 15 e 20 alunos, no máximo, para não ficar muito tumultuado, porque eu vou tentar fazer o máximo possível no passo a passo e ajudar a galera aí a a iniciar. Bom, quem quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa agora, eu acho que o Marcelo tá aí na live, tá? Se, eu, se ele tiver aí, eu queria que ele falasse para nós aí das experiências que ele tá tendo, do, que ele começou a mexer também, né?
Opa, estão me ouvindo? Tô vendo. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa a perguntar? Ô, Alisson, minha pergunta é sobre a plataforma. Eu acabei baixando lá aquela Vector e acabei não usando ainda. Aquela é a melhor plataforma que a gente tem no momento? Cara, então, eu sinceramente nem tô usando ela mais, porque como eu te falei, Moser, eu acabei acostumando com a leitura pelo TradingView. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é na Binance. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. O, o Moser, o meu período de teste lá do Vector já expirou, aí eu nem abri ele mais, cara. O meu também. Quando... O Marcelo falou lá no chat que ele vai falar aí, vai colocar o microfone e vai Opa, falar. pode falar aí, Marcelo, pode falar. Pô, tá me ouvindo aí agora? Tamo sim, pode falar. Ouvindo, Marcelo. Pô, foi mal aí que eu tava no computador e o microfone não tava funcionando direito, né? Tranquilo. É, cara, eu acho que tem vários negócios, né? Tem a parte de trade em criptomoeda, que é um pouco do que o Wallace falou, e aí eu acho que todo mundo tá um pouco acostumado. As moedas funcionam como mais ou menos empresas. Você tem boas e má moeda e moedas ruins. E aí você tem períodos gráficos de operar de formas diferentes. E funciona no mesmo princípio que o Stormer fala, né? Operar num prazo time frame mais longo, faz mais sentido, né? Do que operar num time frame mais curto, né? Isso então, tem tudo isso aí que eu acho que faz bastante sentido. Além disso, tem outros processos que eu acho que o Wallace falou um pouco, que são muito mais complexos, né? Que precisa de uma orientação, porque mais etapas, coisas muito mais difíceis, que é você, por exemplo, o stake que o Wallace falou, que é pegar uma moeda e tá rendendo, né? Tipo uma poupança, né? Ela fica gerando liquidez, ou seja, você está meio que emprestando a tua moeda no mercado, né? E aí você recebe por isso, numa taxa muito mais convidativa do que numa poupança, né? Você tem aí stakes de 40, 50, 300% no ano, dependendo do stake, né? Dependendo da moeda de stake. E você tem outros processos que são mais complexos, né? É um pouco diferente do mercado B3, né? Porque 4 horas, então tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Não tem leilão, não tem algumas coisas que existem nos outros mercados. Mas ele graficamente funciona muito semelhante aos mercados de ações, né? Você tem tendência, você tem períodos de acumulação e depois períodos de expansão, tem tudo isso que funciona. O Wallace conhece bastante aí, né? Tem muito processo que é bem detalhado, é bem difícil, muito mais complexo, mas o Wallace conhece bastante, manja bastante. Eu tenho uma posição em algumas moedas que eu levo para longo prazo, por exemplo, Bitcoin, sabe? Que eu compro pensando nos meus filhos, tipo Stormer, né? Pensando no meu filho. As moedas um pouco mais especulativas, que aí é como se você tivesse. Eu gosto de fazer uma analogia que eu falei com o Wallace, né? Você tem em moeda, você tem lá as blue chips, que é tipo o Bitcoin, é uma blue chip, é uma Itaúsa, é uma Vale, é uma empresa desse tipo. Você tem moedas no meio do caminho lá, que, sei lá, é uma Polkadot da vida, talvez uma ADA, são empresas médias, mas você pode ganhar bastante dinheiro. E você tem os micos,
que são moedas tipo Dogecoin, que podem arrebentar do nada, mas que tem um risco maior. E aí, como o Moser fala também, a galera fala, menor, é um dinheiro maior. O que você tem que pensar? A volatilidade é muito maior do que uma ação, né? Tem a volatilidade maior. Tem o lado bom, que sobe mais, mas tem o lado ruim, que pode cair mais também, entendeu? Mas assim, acho que quem tiver mais interesse, se querer se aprofundar mesmo, falar numa hora só, um pouco mais de uma hora, não sei quanto tempo está aqui, de todos os processos. Mas é um pouco do que o Stormer fala. Mesmo que você não acredite, você precisa colocar lá, mesmo que seja para longuíssimo prazo, entendeu? Longuíssimo prazo. Bom, essa é a minha opinião. Não sei se você quer perguntar alguma coisa aí, Wallace, também. Fica à vontade. Eu só queria acrescentar que os micos aqui, eles funcionam como as opções de call que a gente tem na bolsa aí, custando centavos, e sem a desvantagem das calls que a gente tem o prazo de exercer elas, né? Ou seja, a gente tem a volatilidade infinita, como eu falei na última live, e o tempo a nosso favor. Por mais que hoje a volatilidade faça o preço subir 100%, no outro despencar 100% e mais um pouco, a gente pode segurar aí um risco mínimo, o que todos os caras que eu sempre vi antes de começar antes de começar a investir nesse mercado falam, né? Pegar o dinheiro da pinga para esses riscos maior, não o do leite das crianças, porque aí a gente pode pegar o dinheiro que a gente queria usar, por exemplo, para torrar num final de semana de festa, de bebedeira, de curtição, para pegar e fazer uma aposta mais arriscada, como nesses casos de não agora, né, a Dogecoin, mas, por exemplo, a Dogecoin ali a 1 centavo, 5 centavos, cara. Pô, se você tivesse colocado 20 centavos, 20 centavos, $20, você já ia estar com uma valorização aí de mais de 500%. E aí você pega $20 sendo aproximadamente R$ 100, você já ia ter aí uns R$ 400 só de uma brincadeira, vamos dizer assim, para você aumentar seu aporte em uma posição de mais longo prazo. Então a gente pode tratar vários desses micos que o Marcelo citou como exemplo para fazer uns aportes menores da nossa carteira para a gente ter uma valorização absurda. Caso não tenha uma valorização absurda, a gente não vai se preocupar. Por quê? Porque não está fazendo cócegas no nosso capital. A gente está usando aquela margem que está totalmente para o risco, para a perda. É como se a gente estivesse realmente aceitando deixar ela ir para o pó. A estratégia dos pozinhos aí funciona muito bem com essas moedas de baixo valor. Você pega aí, por exemplo, você tem um pouco mais de condição, cara, você não precisa colocar 50% do capital que você quer investir em cripto naquela moeda. Eventualmente, se você coloca ali 2, 3% e ela dá umas explosão dessas de 500% a 1000%, você vai acabar tendo a tua carteira em risco de 15%. Tipo, a tua porcentagem de risco vai aumentar, mas porque você lucrou com aquela posição e não porque você aumentou o seu risco. Com isso, você consegue manejar ali. Você tira o lucro que você fez, que aumentou a exposição da tua carteira ao risco, para essas carteiras de mais longo prazo. Para Bitcoin, Ether, a DOT, ADA, que aí a gente consegue agregar o nosso valor e acumular mais quantidade delas para o futuro aí. E quando elas estiverem sendo utilizadas. Eu acho que é isso que eu acrescentar. Eu faço a mesma analogia que eu faço para ação, entendeu? Você tem as empresas que é para trade, as moedas que estão para trade, você vai olhar o momento, vai ver se vale a pena investir ou não, investe, tirou o teu capital, você não vai ficar com ela pro resto da tua vida.
né? E você vai ter lá, sei lá, 4, 5 empresas que você acredita para o longo prazo, que é onde você realmente quem faz ou aporta de vez em quando. E é a mesma coisa com as criptos. Então você tem que entender o projeto da criptomoeda, né? Porque tem projeto bom e tem projeto ruim, né? Um exemplo de projeto ruim é o tal do Dogecoin, que não é um projeto, é uma brincadeira que explodiu. Mas tem outras moedas que são projetos ruins. Mas tem projetos que são projetos que pensam no futuro, né? Para resolver problemas que existem na forma das pessoas lidarem, né? Moeda que vai trabalhar com espaço de rede em nuvem, tem um monte de coisa. Eu acho que, assim, é um mercado que está aí, que eu acho que vale a pena se expor, nem que seja pequeno, né? Nem que você não acredite, como o Stormer fala, pensando no futuro que ninguém sabe o que vai acontecer. Aquele dinheiro que você não conta, aquele dinheiro que você pode perder mesmo, que não tem problema. E nada impede de fazer estratégia. Eu faço isso nessas criptomoedas um pouco mais arriscadas. E deu 100%, ou seja, eu tirei meu financeiro, daí para frente não me interessa mais. Virou meu resíduo. E aí o resíduo pode virar pó, ou pode daqui 10 anos valer, sei lá, 10 mil a unidade dessa moeda, sei lá. Eu tenho exemplo disso. Eu E, tenho vi- moeda que. Eu e tenho vira pó, moeda que Marcelo? Vira pó? virar pó não vira, né? Vai Que não tem ficando mais vencimento, baixo. né? Eu acho que as opções, cara, daqui a um tempo vai ficar ultrapassado, ou se não já está. Porque você vê que o mico é mais vantagem do que opção. A criptomoeda é mais vantagem do que opção. Justamente por isso, não ter o fato de ter o vencimento, teta, gama, rho, tanta coisa lá para aquela porra desvalorizar. É, Não tem isso. O próprio mico não tem isso. Entendeu? o que eu falo, Moser, virar pó é tipo assim, sei lá, tô dando um exemplo aqui. Você pagou $10 por cada moeda, ela valeu $1. Você perdeu 90% do que você investiu. Mas assim, virar pó ela não vira. Você pode esquecer ela e deixar ela para frente lá, entendeu? Vamos pegar um exemplo aí, quem gosta, né? Quem comprou hoje sei lá, R$ 40. Hoje tá um e pouco, dois, sei lá. Pode acontecer isso também, como acontece com empresas. Acontece com moeda, acontece com empresa. Cara, a analogia é a mesma. Moeda boa é que nem empresa boa. Você olha no longo prazo, o gráfico é ascendente. Você pega Ethereum é ascendente, você pega ascendente, você pega ADA é ascendente, você pega ascendente, essas moedas mais fortes são todas, Solana é ascendente. Claro, como no mercado que a gente trabalha de B3. E o bom, Aquela né, que ela vai que subir, ela vai E descer, o né? bom é que o Al está me falando que os mesmos indicadores, os setups que a gente usa lá no Telemoso no dia a dia, ele está usando lá nas cripto também. Ele dá para colocar. Então, fica. Depois que você entender essa parte, toda essa parte burocrática, digamos assim, o operacional já está bem mais tranquilo, né? Funciona. Os indicadores costumam funcionar, né? A 10-10 funciona, né? Algumas técnicas que o Stormer também ensina e fala, preço de fechamento de reversão funciona, trap funciona, Está usando a mesma que o Al está usando, é o TradingView? é a que eu uso também, entendeu? O Vector, que é o que seria o primo do Profit, tem um único problema que ele converte para real, né? Pareça é mais fácil trabalhar com dólar, né? Nas criptomoedas, né? Porque fica globalizado em dólar, fica mais fácil você ter essa questão. Acho que se eles resolverem essa questão aí de ter valor por dólar, plataforma perfeita, porque o TradingView ele funciona, mas você tem alguns trabalhos para colocar stop, para colocar algumas coisinhas, às vezes dá um pouco mais de trabalho, mas dá também, não é coisa que ninguém Não, conseguiria. não é nenhum bicho de sete cabeças, né? É coisa de você parar ali 5 minutos e ver como é que funciona a ferramenta. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona dentro da própria Binance.
Apresentar. Tela. Aí a gente escolhe aqui a da... Opa! Começou a apresentar. Aí beleza, a gente tem os gráficos da Binance. Quando a gente entra aqui na plataforma ou até mesmo no site, a gente vai entrar em mercado. A gente escolhe lá a paridade da moeda que a gente quer trabalhar, por exemplo. A gente entra aqui em Bitcoin. Vou pegar o do Bitcoin para todo mundo ver como é que foi a sangria aqui, o movimento dessa madrugada, que terminou assustando muita gente. E isso que, pra mim, cara, é um trap bonito na média exponencial de 80 que tá cada vez mais ascendente, servindo de suporte só para levar o preço mais para cima. Cara, a 1010 aqui, ó, que a gente gosta muito de usar. Tá, no diário ela tá virada para baixo, mas ela segurou na 80. Na hora que ela passar para cima aqui, fechar acima, você acha que não é compra? Obviamente que vai ser. Pelo menos pelo nosso operacional, pelo nosso A sistema. compra já tava aí na 80. Quem foi esperto e bateu na 80 já tá com lucro do caralho aí. Então, cara, essa noite foi o que eu É vi. que foi às 3 da matina, né? Você Foi tinha às que estar três de pé às 3 da matina pra falar, Vai né? passar a madrugada, Marcelo. Operando agora cripto. Cara, agora nego não dorme mais. Eu estudo 24 horas por dia, mano. Não tem como. Aí eu dei a sorte de estar acordado, não tinha pego no sono, tava meio inquieto. Aí você entra no grupo, você vê a galera apavorada falando de queda, derretimento. Quando chega nessa região aqui, você começa a observar a rejeição, aí você vê que tá aqui no fundo. Mas pelo amor de Jesus Cristo, o cara tem que ser, com perdão da palavra, muito burro para vender aí. Ele não entende. Porque Cara, você tira as médias, tira tudo ali, você usa simplesmente o price action, essa porra tá no suporte do caralho. Eu tô, olha o fundo anterior ali. sim, Bateu o fundo anterior é compra. sim, Então, você o price action funciona. tem Mas eu comento que o cara tem que entender, né? Que nem tinha meu enteado contando de manhã que ele chegou a chorar de madrugada. Ele tava comprando Bitcoin. Tava na festa, ele Vixe, chegou a chorar. caramba, imagina o cara na festa abre a corretora lá e vê o preço tropando, cara. Tá louco. Não, mas Isso é. aí me lembrou, Quem não me entende lembrou price ficar action- 3, me lembrou ficar 3, aquela pancada de ficar 3 e eu louco, compre fica 3, compre fica 3, mandando pra todo mundo lá no Telemundo, compre fica 3. Mas Meu povo em pânico. é desse jeito, cara. E tipo assim, a gente tá falando ali do mês inteiro, a gente já tá falando ali desde fevereiro. Bitcoin não se vende, só se compra, não se vende, só se compra. O cara vê um negócio desse tamanho, o cara tinha que ter um pouco líquido ali pra poder comprar mais, cara. Não pra deixar essa oportunidade passar. Agora o cara vai lá me ver a vela derretendo, Não, perdendo Marcelo. 5, 7%, o cara vende. a verdade é que o mercado funciona igual a ação. É que nem o Stormer fala. Os caras vendem no desespero, né? São seres humanos, né? Os mesmos seres humanos que operam B3 operam as criptos. Que não tem conhecimento e no mercado de cripto tem, por incrível que pareça, tem muito mais sardinha do que na B3, tá? Até porque tem menos curso, menos informação, menos tudo isso. E não tem circuit break, que delícia. Hein? Não tem circuit break, o cara vende. O cara vende mesmo, entendeu? Além de pegar o stop da galera, né? Aquela coisa toda que acontece. E é aquela coisa que o Stormer fala, né? Quando é que é a melhor hora de comprar? Quando tá todo mundo desesperado. E qual que é a melhor hora de vender? Quando tá todo mundo eufórico. Então, assim, é o mesmo ser humano. É a mesma pessoa que está operando lá na B3, o cara vai estar operando cripto também, entendeu? Só que tem os detalhezinhos, né? Mas de gráfico, eu diria que é a mesma coisa. E a plataforma lá, os indicadores,
eu não sei se tem alguns outros indicadores que a gente. Tem MaxD, mas não me lembro do Waze Waiver, não me lembro se tem todos os indicadores lá no TradingView. Mas assim, o básico do básico tem e dá para se virar bem, entendeu? Mas é mais volátil, então o time frame mais curto é mais difícil ainda, né? Ele é mais cruel, O cara, 120, porque o 120 é bom, Marcelo? não, 120 ele dá Não. muito ruído, cara. Para baixo de O 4 horas nem 120 na cripto compensa. ainda é pequeno, né? O 120 para cripto ainda é pequeno. Sim, cara, é igual eu tinha falado da outra vez. O Bo Williams nem usa o de 120, ele usa o 130 que é fractal do de 6 horas. Se você usar um gráfico menor do que de 4 horas, cara, ele vai ser ruidoso, ele vai ser sinal falso, entrada falsa. Você olha no de 4, você já consegue identificar a tendência e boas entradas, em bons suportes. E saída tá também perto de resistências. Se você for operar um intraday, você tem que operar provavelmente 4 horas aí para ter uma ideia. Senão você. Ou pelo menos olhar o de 4 horas para ver a tendência Sim, macro e reduzir. Mas é difícil, entendeu? E stop é caro aí em cripto, né? Por isso que operar no intraday é difícil, porque, exato. A meu, arbitragem não compensa nesse caso, porque você vai levar mais prejuízo do que conseguir aumentar a sua exposição na moeda. Agora, então quando você assim, os tem. time frames maiores são melhores, né? É bom olhar o semanal. Se o Wallace for o semanal do Bitcoin, aí você vai ver, meu, né? Ou, aliás, se for o mensal, são acho que 6 meses de alta no Bitcoin, por exemplo. Acho que ele talvez esteja no sétimo mês agora. Cara, que papel que faz 7 meses, 6 meses de alta, e não estamos falando de alta de 5%, estamos falando de alta, né? Então, assim, é um mercado que eu acho que a gente tem que estudar e se expor. Não precisa, óbvio, cara, pouco capital, né? Não é um negócio que você vai colocar o carro, os negócios. Tem uns caras que fazem isso, mas os caras são loucos, né? O gerenciamento de risco nenhum. Mas, assim, pouco capital para você ir sentindo também, né? Cara, dá uma olhada nessa tendência do semanal. Olha onde defendeu o pavio dessa queda no semanal. A gente vai fechar esse pavio acima do fundo da congestão anterior, o que para mim é um sinal claro de continuação da tendência no longo prazo. Não tem por que ficar com medo de uma correçãozinha. Isso aqui para mim foi pega bobo. Cara, no mensal, cara, a gente tá indo pro sétimo mês consecutivo de alta mesmo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Primeira, segunda semana de abril, terminando lá perto do topo. Cara, onde que essa tendência vai parar no mensal? Eu não sei não, viu? Porque tá bem bonito. Tá vertical, mostrando para cima, mostrando que quer andar para cima e que a gente não tem que se preocupar, pelo menos nos próximos 6 meses, com queda brutal, assim, do E jeito que a você, galera se e apresenta. você vê a força compradora ali no volume é enorme. A força vendedora ali foi ridícula. Sim, Um típico de uma correção. E lá atrás você vê que tem um volume monstro de venda, isso aí. exato. Aí, entretanto, foi absorvido E olha pelos onde. compradores. Então, Olha onde. segurou aí. Então, ali, onde está nesse momento, eu esperaria no máximo a lateralização. Oi? Aqui Aí no. onde está, eu espero Aham. no máximo uma lateralização, esperando o quê? Ele está descansando, esperando a 10 chegar. Quando a 10 chegar ali, vai dar uma pancada de novo. Sim, mano. E ela tá no semanal, olha a 1010 onde tá. Eu acho que a 1010 no semanal mesmo, ou a 8 do semanal, vai fazer esse negócio aqui andar pra cima, ou no máximo mais umas 3 semanas de lado só, usando como base essa congestão que a gente está vivenciando aqui, ó, que é de 50 mil até 62 mil. Cara, chegou quase a pegar no alvo que eu tinha falado mês passado, 65 mil. Faltou $1, na verdade, aqui.
Não, alguns dólares, mas enfim. Aí agora tá no diário. Aqui agora tá no semanal. No diário É, tá assim, ó. é o semanal esse aí? Isso. No diário ele defendeu na 80, ó. Ah, sim, sim, verdade. Certo? Tranquilo. Cara, pra mim isso aqui foi trap de. Oxe. Exato. Cara, Se acionar amanhã, esse trap de verdade, né? Se passar mesmo, é. vai muito longe. Cara, muita, Eu muita acho que eu tô moeda. mais com o Moser, eu acho que é capaz de dar uma lateralizada aí. Mas Mas, cara, o mesmo padrão. só para finalizar que eu vou sair jantar. Eu vou sair jantar não, vou jantar aqui em casa. Né? Tá tudo fechado aqui onde eu moro, então não tem nem onde sair. Só para falar que eu acho que assim, o Wallace conhece bastante, é um mercado que tem suas particularidades também, né? Mas ele funciona, pelo menos a parte de trade é semelhante ao B3. Aí tem as outras partes que são muito mais complexas que o rendimento, mas tem que conhecer, senão toma na cabeça, tá? Foi show de bola aí, Wallace. Depois qualquer coisa a gente fala aí de novo, tá? Não, firmeza, Marcelo. Obrigadão mesmo por ter Valeu, Marcelo. comparecido Obrigado aí, aí. ter Um ajudado abraço pra a vocês aí. gente. Mas eu acho que no geral era só isso mesmo, o que a gente podia passar aí para animar a turma a entrar nesse mercado. Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser falar, pode ligar o microfone aí. Alguém? Então, eu acho que é isso mesmo. E do treinamento, quem tá no Telemoser aí, vamos organizar. Vou terminar de colocar o material até o fim dessa semana no PowerPoint ou no Word. E aí a gente entra em contato para marcar. Show de Cara, bola. Eu vou é. participar. Opa, beleza, Moser, com certeza, cara. Eu fico. Eu também tô Eu, dentro, hein? você É tinha que. nóis. Com certeza eu ia Telemoso em cobrar. peso. É nóis, gurizada. Tamo junto. Opa, todo mundo. Aí é só falar comigo ali no Telegram. Aí agora eu vou dar uma descansada também. E amanhã a gente combina certinho, beleza? Show de bola. Vou jantar também. Valeu, pessoal. Cara, Obrigadão, Valeu, Wallace. obrigado. bom Valeu. descanso pra Obrigado, todo Wallace. aí. Todos, Brigadão bom mesmo. descanso aí, valeu. Boa noite pra Valeu. todo Abração. mundo. Tchau, Valeu. tchau.